Foi essa verdade que me libertou das drogas, da bebida, o casamento destruído, eu e minha mulher, só Jesus na causa. Olha, ela ganhou por Jesus, viu, Deus? Eu já sou pastor dela, não é que as coisas de Deus, né? Meu Deus. Olha, Deus, eu agradeço a Deus. Por isso eu não me envergonho desse evangelho do Senhor. Todos encontraram, você breve, só vou te falar, só mando aqueles que puderem ficar de pé. Capítulo 5, versículo 18. Que situação ficou na mão aqui? Isso acontece com todos nós. Nisso, perdoe o Senhor a teu servo. Todos encontraram, amém, igreja? Amém. Nisso, perdoe o Senhor teu servo. Quando o meu Senhor entrar na casa de Rimom para lhe adorar, e ele se encosta na minha mão, e eu também me tenho de curvar na casa de Rimom. Quando assim me encurvar na casa de Rimom, nisso, perdoa o Senhor teu servo. E ele lhe disse, vai em paz. Foi-se dele uma pequena distância. Amém, igreja? Amém! Pode glorificar o Senhor, pode bater palmas. Glória a Deus, aleluia! Glória a Deus, palavra essa verdadeira, que a Bíblia relata. Glórias! Louvado seja Deus. Glória a Deus. Esse versículo 18, você vai entender por que Naamã teve que falar isso. A Bíblia relata, igreja, que o profeta Eliseu, na morte ali que havia na panela, teve uma grande fome ali no povo de Israel. Louvado seja Deus. E um dos servos do Senhor ali saiu no meio do mato ali, procurou ali uma erva e trouxe, aleluia, e se misturou junto com o alimento dele, que tinha uma fome, igreja. A fome bateu na terra do povo de Israel. Louvado seja Deus. E ali eles clamaram, homem de Deus, tem veneno na panela. E Eliseu ali, louvado seja Deus, diante do Senhor falou, pega a farinha e mistura. Ele fez conforme o homem de Deus. Entenda o chamado de um servo do Senhor. Entenda o chamado de uma serva de Deus. Que numa situação dessa, aleluia, se não tem um homem de Deus ali, que tem um bom relacionamento com o Senhor, como seria esse povo diante do envenenamento? Louvado seja Deus, Espírito Santo do Senhor. E nessas épocas, igreja, um tempo de fome que houve no povo de Israel, uma seca terrível, que essa seca não venha atingir os nossos dias, se vier nós não aguentaremos. O homem, louvado seja da glória, pode até ficar uns dias sem comer, mas sem beber água ele não consegue. Entenda algo, e louvado seja Deus. E houve guerra entre a Síria e o povo de Israel. Sempre um alto embaixo. Uma hora a Síria vencia, outra hora o povo de Israel, o povo de Deus vencia. Mas nessa guerra aqui, louvado seja Deus, a Síria ela leva uma menina cativa para a Síria. Louvado seja Deus. Uma criança. E ali ela
ela ficou sabendo da história de Naamã. Ela viu que Naamã tinha lepra em todo o seu corpo. Ela deveria ter pensado assim, já que ela me sequestrou, que se dane, né? Não vou nem aí para esse povo. Ela, como criança, que muitas vezes criança não tem maldade, mas Deus ali, Ele sabe como trabalhar. Por isso que o Senhor fala que o reino do céu é comparado a uma criança. Louvado seja Deus. Se é nosso adulto, não saberemos como nos comportar ali, naquele momento. E ela fala a mulher de Naamã: se meu servo, meu senhor, conhecesse um profeta que tem lá em Samaria. Glória a Deus. E lá em Samaria houve fome na panela. E Eliseu, louvado seja Deus, através da farinha. E aí chega ao ouvido de Naamã sobre, louvado seja Deus, sobre o profeta Eliseu. Louvado seja o Senhor. A Bíblia relata que Naamã era um general muito respeitado na Síria, muito cheia de medalha, seu corpo ali cheio na sua sala, assim, no seu quarto, naquela intimidade, cheia de medalha, de conquista que ele conquistou. Mas por trás de tudo isso, ele tinha uma lepra. Já pensou se deparar com um espelho e ali você começar a tirar a roupa, aquela outra camisa por baixo começa a grudar? Ai, uma lepra terrível. E ele era respeitado na Síria. Creio que ele deve ter gastado com todos os remédios, que ele tinha poder para isso. Mas não adianta. Tem coisa que é só com Deus, Cristo. O seu propósito é com Deus. Louvado seja Deus. E ali o Naamã vai diante de um rei e fala: ó rei, estão falando aí que lá em Samaria tem um profeta, um homem de Deus. Escreve carta para o rei deles, para ele poder me receber lá na... Louvado seja o Senhor. O rei escreve a carta, igreja. E essa carta, Eliseu, o Naamã, vai diante do rei de Israel e entrega a carta. E o rei de Israel começa a andar por um lado, a andar por outro, seus pensamentos, falando que esse rei quer guerra, nós estamos num tempo de paz. E ficou olhando para lá, andando para cá. Louvado seja Deus. E isso chega ao ouvido de Eliseu. E Eliseu manda falar assim: manda falar para eles que aqui há profeta em Israel. Aleluia. Aqui há homem de Deus. Como é gostoso que você tenha essa intimidade com o Senhor. Louvado seja Deus. E Naamã chega diante de Eliseu, vai diante da casa de Eliseu. Interessante que Naamã achou que ele ia ser... o profeta ia abrir a casa para ele, né? Ia receber ele, como ele era um homem muito importante na sociedade. Só que Eliseu não fez isso não, igreja. De lá de fora, lá de dentro mesmo, ele falou: olha, avisa para Naamã que mergulhe no Rio Jordão 7 vezes. Quero ele aqui não. Louvado Senhor da glória.
E a Bíblia relata que Naamã ali se indignou com isso. Que muitas vezes Deus quis quebrar ali o eu de Naamã. Que muitas vezes é muito difícil a pessoa hoje ter o eu dentro deles e não aceitar, igreja. Deus precisava trabalhar nessa parte que Naamã tinha. Pelo fato de ser um grande general, então ele tinha um eu dentro dele. Eu sou, eu faço, eu posso. Quem pode todas as coisas é o Senhor. Glória a Deus. Não adianta. Louvado seja Deus. E ali Naamã murmurou. Achou que Eliseu ia receber ele, né? Entrar, tomar um cafezinho, pôr a mão e orar, interceder. Aleluia, Eliseu não fez nada disso. Glória a Deus. E ali ele começou a xingar, murmurar, e de repente, um dos servos que estava com ele foi mais prudente do que o próprio general. Falou assim: ó, general, se você fosse para outras guerras, não era mais difícil? Se o profeta tivesse pedido algo, não era mais difícil? Mas a pessoa te mandou banhar no rio. Que muitas vezes, igreja, é melhor obedecer do que sacrificar. A palavra do Senhor fala que é melhor você obedecer. Obedece, igreja. Louvado seja Deus. Quando Deus foi diante lá do cego, quando Jesus passou e viu o cego, aleluia, quando, louvado seja Deus, o cego ali, ele pegou terra e fez de outro e colocou no olho do cego. Se o cego não tivesse obedecido a voz dele e até o tanque de Siloé, como é que ele ia ser curado? Aleluia! Tudo é debaixo da obediência. Obediência. Louvado seja Deus. E Naamã acabou sendo convencido ali pelo teu servo que estava junto. Louvado seja Deus. Espírito Santo do Senhor. E Naamã falou assim: então para a carruagem. Aí Naamã vai diante do rio Jordão. Um rio sujo. Louvado seja Deus. Ali Deus provou. Deus prova, igreja. Não adianta, você é propósito do Senhor, o Senhor vai te provar. Aí Naamã, murmurando, desceu o rio. Ele dava o primeiro mergulho e nada acontecia. Dava o segundo mergulho e nada acontecia. Aí no sétimo mergulho, igreja, ele foi curado pela lepra. Conforme o profeta falou. Louvado seja o Senhor. E ele trouxe bastante presente. Nos tempos do Novo e do Velho Testamento, os judeus da época, era comum eles dar presente os profetas do Senhor. Os judeus, eles tinham esses hábitos de dar presente, igreja. Louvado seja Deus, e os judeus davam presente. Só que um estrangeiro queria dar os presentes para Eliseu. Só que Eliseu não aceitou. Porque se Eliseu aceita, ia falar: olha, Naamã foi lá em Samaria, levou presente, levou milho, levou ouro e comprou lá e recebeu a cura. Como a glória de Deus ia manifestar em cima dele. Louvado seja Deus. E Eliseu não aceitou os presentes de Naamã. Louvado seja da glória, entenda. A glória é de Deus, a honra é
Louvado mesmo que muitas vezes Deus manda você no médico, o médico passa um remédio para você tomar, você não toma. Gente, você está desobedecendo. É por que eu não vou tomar esse remédio? Você é super crente, não é? Se colocar uma criptonita perto de você, você cai. E superar cair. Então, obedece. Que muitas vezes nós não quer tomar, não quer, aleluia, louvado seja Deus. Tudo gera obediência. E Eliseu não aceitou os presentes, não. Teve uma época que quando nós íamos para a casa do Senhor, essa época nós pegava a moeda, e ali eu via muito isso, o povo comentar. Os pais vinham para a igreja, né? Já levavam a oferta do Senhor. Ó, vou te dar aqui, quando a sala passar, você põe a oferta do Senhor. Todos os filhos foi ensinado assim. Ó, toma uma moeda aqui para você pôr na sala do Senhor. Hoje muitos vêm para tirar do Senhor. Hoje vem para pregar, mas tem que levar do altar. Aleluia. Teve uns tempos que era um prazer nós ir na casa do Senhor levar a oferta de Deus. Não é para o pastor, não. É para a casa do Pai. Pastores trabalham. Se o pastor gastar o dinheiro, ele vai ter que prestar conta com o Senhor. Essa época tem que voltar nos dias de hoje. Glória a Deus, aleluia. Você viu que Naamã queria ofertar a Eliseu? Se é nos dias de hoje um crente, o quê? Eu não estou regenerando todo mundo. Que tem homens e mulheres de Deus na terra. Mas tem pessoas que aceitariam assim. Certa vez uma mulher me ofereceu um terreno para construir uma igreja. Falei, ô irmão, eu não aceito não. Não, pastor, você faz uma igrejona bem na frente da minha casa, que a minha casa fica no fundo e a casa minha fica na frente. Aí, se eu constrói a igreja aqui, meu irmão, Deus te abençoe, irmão. A escolha de Deus não é assim. Mas eu estou muito feliz por você ter oferecido para o Senhor. Mas diante do Pai eu não posso te aceitar. Louvado seja Deus. Trazendo aqui a palavra. Eliseu não aceita aquelas. Mas Naamã, ele virou crente, ele virou servo de Deus. Ele falou assim, olha, que ele ficou curado. Aleluia. Olha, então eu posso pegar pelo menos um pouco dessa terra aqui e levar para Samaria? Lá para a Síria? Sim, pode levar. Pegou aquela terra e levou para a Síria. E nisso, esse texto que nós lemos, ele sabe que quando chega lá na Síria, tem que os Deus deles é o Deus do Rimon. Só que agora ele é servo de Deus, ele agora está servindo o Deus de Israel. Ele falou assim no seu coração, Senhor, eu sei, Senhor, que quando eu chegar lá, eles vão ter que me chamar, eu como eu sou o braço direito do rei, eu vou ter que prostrar diante do rei junto. E ali, ele teve que fazer isso, viu, igreja? Mas ele fez para obedecer o rei. Que o rei, tudo que eles fazem, vai lá, se joelha, pega na mão do outro e apresenta ao Deus Rimon, que não é o Deus de Israel. E Naamã, com sabedoria, ele falou assim, mas Senhor, só me perdoa. Como é que eu vou chegar e afrontar ele?
Ele é submisso. Por isso tem coisa nas suas vidas que você tem que agir de sabedoria. Eu não vou naquela festa junina, não, que eu não vou lá, não. Sim, vocês não podem ir, vocês não podem. Se tem um parente seu que te convida, você pode até ir, você só não pode cultuar com eles, participar da mesa deles. Mas você ir lá e dar um glória a Deus junto com eles, e depois eu só vim aqui te dar um abraço, glória a Deus, e estou me retirando porque eu tenho outro compromisso. É sabedoria, igreja. É sabedoria. Lá na empresa que eu trabalho, fizeram a festa junina deles lá. Eu não participei, eu veio lá, os crentes tudo comendo lá. Vocês podem fazer todo mundo, mas o pastor não pode. Você pode, não. Todo mundo pode, mas não o pastor. Se o pastor participar, eu comentário como. É desse jeito. Aí eu não participei, não. Só que a festa deles foi muito fraquinha. Não deu aquele café que eles tanto esperavam. Sabe o que eles inventaram agora? Pastor, próxima terça vamos fazer a gincana do pastor. Vai ser vigia. Você quer bater concorrência? Misericórdia. Eu não aceito isso, não. Igreja do Senhor, esse versículo que nós lemos, Naamã teve que fazer porque ele agiu sabedoria. Usa de sabedoria. Aonde que Deus te coloca, aonde que Deus te envia. Que nós não podemos, eu mesmo ouvindo a bebedice meus irmãos, todos eles bebem. Quando eu chego lá, eu tenho que sentar com eles. Se eu não sentar com eles, ele fala assim, ficou pastor, ficou metido. Senta com eles, eles veem a diferença em mim. É na diferença que vocês vencem o mal. Foi na diferença que Naamã vai pregar a palavra de Deus e converter o rei dele. Para que todos saibam que há um Deus em Israel. E as palmas para Jesus.